Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Hoje o dia está especial, chegou setembro e setembro chegou com uma chuvinha gostosa. Setembro é mês da primavera, mês das flores, é mês de setembro amarelo. E na entrevista de hoje nós vamos tratar de um tema crucial e importante, muito sensível, que é a depressão. A depressão a gente sabe que é uma realidade que afeta inúmeras vidas, inclusive das pessoas que estão aqui bem próximos de nós, né? Então, na entrevista de hoje, a gente quer falar abertamente, falar dos sinais, falar da importância de observar as sutilezas, dos sinais da ansiedade, da depressão, da melancolia. Eles são sinais que estão muito sutis. A gente precisa estar atento, observar para poder se transformar numa rede de apoio para as pessoas que precisam, né? E na entrevista de hoje, eu tenho a honra de receber uma convidada, uma querida especial, a querida Fátima. A Fátima vai compartilhar conosco a sua história, a sua trajetória de mais de 40 anos, durante os quais ela enfrentou a escuridão da depressão. Mas a história da Fátima também está aqui para nos mostrar que é possível, sim, encontrar luz onde há escuridão, encontrar a nossa paz interior. E mais, a Fátima vai mostrar o caminho que ela percorreu, que é o caminho do autoconhecimento, que se tornou um pilar de sustentação no seu processo de cura. Então vem conosco, porque a entrevista de hoje, a conversa de hoje é uma conversa profunda, é uma conversa reflexiva e eu espero verdadeiramente que ela possa tocar a sua alma. Fátima, querida, Olá, eu pessoal. quero primeiramente te agradecer por você estar aqui conosco, compartilhando a sua história. Sabe, Fátima, eu falo para as mulheres que vêm aqui participar das entrevistas, assim, que é um ato de nobreza muito grande. Por quê? Quando a mulher vem aqui, senta aqui com a Verô e a gente vai conversar, muitas vezes a gente remexe feridas que já estavam, né, esquecidas, a gente volta num passado que para muitas pessoas é difícil reviver, mas representa uma coragem tão grande, porque hoje expor as nossas vulnerabilidades é complicado, é difícil, né? A gente é julgado o tempo todo. E não é toda pessoa que quer, que sabe que tem, mas ela não quer expor as suas vulnerabilidades. Por isso que eu falei no início que você é uma mulher corajosa, sua história é incrível, porque você está aqui, né, para compartilhar algo que foi difícil na sua vida, que foi desafiador, mas que você venceu. Então, assim, eu estou muito honrada você ter aceito o convite, honrada com a sua história. Quando a gente conversou, eu fui ler a sua história, entender melhor para a gente estar aqui hoje. Assim, em vários momentos eu me identifiquei e me emocionei, né? Porque assim, e é como eu falei, a depressão realmente ela afeta a vida de inúmeras pessoas. Muitas vezes está aqui bem próximo do nosso lado. E é tão desafiador, tão difícil para a pessoa enquanto paciente da depressão, para as pessoas também que convivem com esse paciente, né? E a gente vai permear um pouquinho sobre isso. E eu gosto de começar as nossas entrevistas perguntando, Fátima, aonde começa a sua história? Bom, gente, boa tarde, né? Espero que muita gente que esteja e que vai nos assistir, né, escute essa experiência de vida minha, que às vezes vai dar para alguma pessoa se despertar, né, com essa minha história. Então, eu agradeço também a você, né, por ter me convidado e me dado essa oportunidade, que o intuito meu é que alguém que esteja ouvindo eu falar da depressão, que hoje está tão comum, na minha época era como ninguém falava em depressão, né? Então, hoje em dia, está bem mais fácil você falar de depressão, de ansiedade, porque todo mundo está passando por isso hoje. Uhum. Então, nós vamos começar. A minha vida começou lá em Mato Grosso. Meus pais vieram da Bahia e foram para Mato Grosso, na cidadezinha pequena, e tiveram 7 filhos, né? Os dois casaram, minha mãe e meu pai tiveram 7 filhos, sendo 2 homens e 5 mulheres. Era uma turminha boa, né? É, Então, a mãe nessas alturas, meu Deus, com quase. certeza. Eram 7 filhos, tudo.
Enquanto a gente morava na cidade pequena, estava tudo certo, a vida é mais fácil de viver, né? Uhum. De você ter uma convivência com as pessoas, tudo. Mas aí, durante esse período, meu pai tinha uma visão mais ampla, né? Uma visão aberta, e falou: gente, nós vamos para Goiânia, uma cidade, uma capital, porque lá vocês têm mais futuro, vai ser melhor para vocês, e viemos para Goiânia. Uhum. Vendeu a fazenda que ele tinha, comprou uma casa aqui para nós, no setor sul. Primeiramente, eu morei em Campinas, depois vim morar no setor sul. Nesse tempo você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 6 para 7 anos, mais ou Uhum. menos. Uhum. E aí, nessa época, começou os problemas, que você veio para a cidade grande, tudo. Meu pai conheceu uma mulher, se apaixonou por ela, né? E largou os 7 filhos. Com a Minha mãe mãe. com 7 filhos, né? E foi Você é a muito. caçula, Eu Fátima? sou a A caçula. caçula, 6 anos. eu sou Seu irmão mais a velho tinha menorzinha. quantos anos? Eu acho que tinha 16 anos. 16. Era uma escadinha, Uhum. né, de crianças ali, eu de 6, outro de 8, 7 filhos. E como Então, foi? como uma situação dessa, coitada da minha mãe, né? Dona de casa, criando os filhos, tudo, não tinha uma vida, uma profissão. Ela era Uhum. dona de casa, Era dona cuidava de dos casa. filhos, né? Então foi Se muito dedicou à difícil. família, né? Dedicou totalmente à família, os filhos. E a família da minha mãe foi ajudando, os mais velhos começaram a trabalhar e foi arrimo ali de família, Uhum. ajudando, pagando água, luz, e aí a gente foi sobrevivendo àquela história. Nesse Pra, momento, você ainda criança, não se dava conta ainda da gravidade desse fato? Ou você já começava a perceber algumas nuances ali? sim, eu sofri, chorava todos os dias até os 20 anos, desde os 6 até os 20, que eu queria meu pai de volta. Foi Uhum. muito triste para mim, né? Mas os outros, teve alguns que digeriram normalmente, Normal. conseguiram passar aqueles problemas todos, mas digeriram normalmente. E outros que tiveram que começar a ter traumas, que futuramente veio a depressão, Uhum. né? Entendi. E daí começamos a trabalhar. Naquela época todo mundo trabalhava, não tinha esse negócio de ter 18 anos. Sim. Com 13, 14 anos, todo mundo trabalhava, arrumava um emprego Ninguém e estava descumprindo a legislação, né? não, era tudo natural, né? Aham. E o que eu não sabia também, a ignorância era total a respeito de depressão, Então, de... naquela época ainda não se falava Não, abertamente. Hoje a gente tem muita informação na internet, justamente, informações né? maravilhosas na internet, para todo lado, né? Te Naquela época já era mais ajudando. complicado. Era muito E, complicado, inclusive, era porque uma coisa mais velada. Você sentia que era uma coisa assim mais, nossa, a gente não pode nem falar. não podia nem falar. Primeiro que qualquer doente mental era doente mental naquela época, porque você não tinha isso aí. Ah, ela está com depressão, vamos no psiquiatra. Não. Já queria internar logo a pessoa. Internava, tinha casa de repouso e também os manicômios, né? Adalto Aham. Botelho naquela época. Uhum, Então eu tinha isso. pavor. O que eu escutava assim, mais ou menos, era para a gente ficar quietinha, calada, porque escutava mais ou menos assim. Teve uma pessoa, amiga de uma fulana, que teve depressão e que foi internada, ou então que morreu triste, Oh, meu Deus. né? Não era Fora o estigma que a pessoa ficou doida. isso. Ih, não, falou, não, que lá tinha Então isso? tinha demais, era loucura. É. Não tinha. Hoje em dia eu acho que está tudo natural e até mesmo legal se você falar, eu vou no meu psiquiatra. Hoje em Sim. dia você fala Uhum. para todo mundo, eu vou no meu psiquiatra, eu vou no meu Vou psicólogo, na né? terapia, né? Eu tenho adorado as Isso. terapias. Então, hoje a tranquilidade, a facilidade é muito maior do que Uhum. aquela época. Mas aí você, criança, tendo que enfrentar o sentimento, a gente pode dizer que você passou por um sentimento de abandono, de rejeição, Muito. muito, né? Começou na Na infância. infância.
o sentimento de abandono e de tudo, os preconceitos que houveram, né, Na no escola, como crescimento. era na escola? A escola, naquela época, tinha um preconceito muito grande de pais separados, né? Uhum. Aquela menina não tem pai, os pais dela são separados. Então existia um preconceito, e quando existe um preconceito naquela época, todo mundo brincava com você ou falava por maldade Uhum. mesmo. Por Você não tem maldade, né? pai, você é isso. Então, E aquilo te feria. é, feria muito. Os outros se deram melhor, mas aquilo me feriu muito. Porque às vezes os mais velhos até ali adotavam uma postura defensiva, sabia se defender, mas você ainda muito jovem, né? A gente ainda Isso, passava por isso, né? isso. Fátima, você entende que tudo isso trouxe privações psicológicas ainda lá no seu momento de infância? Hoje você já assim com um olhar, porque lá na infância a gente tá passando, não sabe nem o que tá sentindo ali, né? Não sabe expressar. Mas hoje, quando você olha lá, né, revivendo a sua história aqui, quando você olha lá no seu tempo de infância, essas questões na escola, você entende que você sofreu privações psicológicas? Muita, Pode falar, muita assim, algumas, a gente privações. consegue falar em algumas que você consegue É. identificar que eram mais presentes, Além de outras nem tanto. psicológicas, social, né, de Uhum. sociabilizar com as outras pessoas, Pessoas. tinha esse preconceito que você era filha de pais separados, teve a profissional e a psicológica. A psicológica foi muito Muito grande, forte, né? muito forte, mas naquela época é do jeito que você está falando. A gente nem sabia o porquê. Eu não entendia o que era complexo de inferioridade, eu não Uhum. sabia o que era vitimismo, eu não sabia o que era a dor de uma mágoa, eu não sabia que eu fui abandonada, mas eu tinha aqueles sentimentos dentro Sim. de mim, mas eu não Uhum. Não sabia o que era sabia do aquilo. que era ainda, né? Na adolescência, quando veio a adolescência, que foi a explosão mesmo, além da explosão de hormônio, de você passar de menininha Sim, para uma para uma mocinha, mocinha já. né? Veio uma explosão de sentimentos terríveis, que veio um total desespero. A adolescência, naturalmente, ela já traz Já pra gente, assim, né, um sentimento de melancolia, de incerteza. É como você está dizendo, a gente está deixando para trás uma criança, um mundo infantil, tá começando agora, isso, né, caminhar mesmo com as próprias pernas, vamos dizer assim. Então, é naturalmente que já surja alguns sentimentos agora contraditórios. E isso. você ainda traz uma carga lá da sua infância, né? Agora você imagina você chegar na adolescência já com esses traumas, né? Com condicionamentos, mente condicionada Médicos. de educação, né? Na escola, vai te enchendo, você vai condicionando a sua mente até de dogmas religiosos, Uhum, né? uhum. Então você vem com aquela carga já condicionada e aí mistura com turbilhões de De hormônio hormônio. na adolescência. Uhum. E aí você fica desesperada, você não sabe como agir. A insegurança vem muito, Muito forte, né? o medo da vida, Você tinha medo. demais da vida. Então, além do passado que era depressivo para mim, aí eu Uhum. já começava também a me preocupar com o Com o futuro. futuro. A minha ansiedade também foi muito forte, né? O que vai Uhum. ser de mim da agora para frente? Eu tenho que começar a trabalhar para ajudar minha Sim. família, né? Uhum. Então, a dificuldade da depressão e da Da ansiedade ansiedade também. mesmo Juntou ali, de tudo ali tudo, de uma né? vez, imagina. Ah, então, meu Deus, é Não foi difícil. E fácil. sua mãe, durante esse período? Minha mãe era aquela A mãe conseguia mãezona. perceber? Não, Conseguia, não não. conseguia Porque eu falei perceber. aqui no início, né? Os sinais, eles estão nas sutilezas, né? Mas Precisa os estar pais muito antigamente não atento. tinham Não tinha, né? essa percepção, Uhum, mais essa aguçada de. aguçada de hoje em dia, da gente perceber alguma coisa nos filhos. Sim. Era criada ali tudo normal, tudo Uhum, junto, cada um era igual ao outro, não existia diferença entre sim. um e outro. Uhum, Minha mãe não conseguiu perceber. Não porque ela não nos amasse, ela nos sim. amava muito, mas porque naquela época não tinha. Era anormal ter depressão, É, era normal ter dores, tudo. Ela era uma mulher muito forte, com
certeza. Os Criar filhos 7 para filhos ela ali, a assim. fortaleza dela eram os filhos, Uhum. né? Dona Dalva, Muito forte. que linda. Fátima, e já indo aqui para a adolescência, né? Você trazia, ainda nutria a falta do pai? Algum tipo de sentimento como raiva, mágoa, porque meu pai foi embora? Você me falava que seu pai ficou 20 anos sem, sem dar notícia, depois que ele, né, arrumou essa outra pessoa e foi morar fora. E aí, como foi isso? Então, foi muito, a forma da gente se sentir abandonada foi muito grande. A mágoa permaneceu muito tempo, até os 18 anos, 20 anos. Uhum. E, na verdade, acho que permaneceu até os 40, até eu conhecer o autoconhecimento Sim. e me libertar da minha Uhum. mágoa, da minha culpa, do vitimismo, de tudo que a gente Uhum. sente, Entendi. né? Então, a mágoa era muito grande. Eu E, não perdoava, não conseguia perdoar. nós. Aí depois veio o namoro, né? Comecei a Isso. namorar aos 12, 13 anos. Naquela época a gente namorava cedo e casava muito cedo. Cedo, Casei né? com Muito 18 jovem. anos. Com Aham. 24 anos já tinham 3 filhos, né? Gente. E a vida foi me arrastando. Eu fui arrastada pela vida, porque eu não vi como isso tudo passou. Eu É. olho para trás agora e falo, nossa Senhora, eu perdi tanta coisa na minha vida. Fátima, me fala uma coisa, você já falando aí do casamento, o paciente, a pessoa ali em condição de paciente, que está vivendo a depressão, a gente sabe que é desafiador para ele e tudo. E que isso tem um impacto nas nossas relações de forma geral, nas relações sociais, nas relações familiares, mas você me falava que seu marido também foi uma rede, um fator de apoio muito grande que você teve. E eu queria saber, assim, no começo, houve um certo conflito? A depressão, a melancolia, ai, Na hoje eu não quero, verdade, assim, tinha esse tipo de conflito? Ou sempre foi assim, não, eu vou te ajudar, porque você fala que ele teve um papel muito fundamental, né, não, no ele seu teve um papel processo. fundamental pela firmeza dele e ele ser muito racional. Mas Uhum. eu nunca contei sobre a depressão para ele. Não. Minha depressão só foi revelada depois dos 40 anos para a família. E para muita gente que está me assistindo agora vai ficar surpresa, falando, mas como ela era uma pessoa tão Tão alegre, tão alegre? legal, bacana, ela tinha depressão? Tinha muito. E doía muito o meu peito, era uma dor muito sufocante. Uma dor Mas sufocante, meu né? marido, se eu contasse, eu acho que não existia essa possibilidade. Ele é muito firmeza, eu acho que existiria uma separação. Não sei, eu acho que existiria uma separação e não teria apoio muito não, porque naquela época também ele era um jovem Sim, racional e né? firme, que ele também não acreditava em depressão. Uhum. Então eu não julgo ele de maneira alguma e eu até acho que com a firmeza dele eu me mantive em Te pé, ajudou. Uhum. manter em pé com medo de ser internada. Com Eu, medo de ser internada. isso, eu me mantive em pé Uhum. e fui arrastada, mas eu fui, entendeu? De toda Entendi. maneira, ele estava ali para resolver todos os meus problemas, porque eu não me Uhum. assumia. Eu era muito jovem, eu não assumia responsabilidade de nada. Ele que me ajudava em toda a responsabilidade. Uhum. Se tinha um problema com o filho, problema na escola com os filhos, ele que ia e resolvia Que tudo, não era resolvia. eu. Uhum. Porque a pessoa depressiva, ela não consegue resolver problemas, ela não consegue ir para frente, ela não consegue ter responsabilidade nem pelos atos dela. Das vezes que eu mantinha uma situação, eu corria de problemas, Falar em autorresponsabilização, não não tinha tinha isso. isso. Eu corria e chamava ele, e ele que estava na frente, ele que resolvia tudo. Uhum. E eu era Entendi. muito jovem Muito jovem, também, né? né, Fátima? E ele também, mas era um homem muito Ah, resolvido, é, muito bem né? Ah, resolvido. que Né? lindo. E eu acho que valeu a pena, até hoje estou com ele. Sim, então, que coisa linda. E me fala uma coisa: vem o casamento, vem os filhos, a maternidade naturalmente já traz uma série de tarefas que a gente tem que assumir. Daí a pouco eu sou responsável pela formação do caráter de 3 crianças ali. Tem educação, tem escola, que é isso que você está falando, né? E aí lidar com todas essas novidades que chegam e ainda
tendo que lidar com a questão da depressão e sem demonstrar que você está ali com essa outra problemática, com a depressão, com aquela dor. Isso. E aí, como que é isso? É, eu, por exemplo, fiz uma autoimagem de mim. Idealizou. Idealizei, fixei numa pessoa, falei, vou ser inteligente igual ela, vou fingir que eu sou forte igual ela, vou fingir que eu dou conta de cuidar dos meus filhos, que eu sou uma mãe e que eu sou uma esposa, mas era tudo fingimento. Era uma autoimagem que eu tinha criado de mim. A gente cria. Eu criei essa autoimagem para me fortalecer diante das pessoas, mas dentro de mim eu estava completamente, né, frágil, me sentindo fracassada. E qual foi a outra coisa que E assim, você... você viu, você participou ativamente do crescimento? Eu lembro que você me falava, olha, eu não vi meus filhos crescerem. Não vi? Meus filhos nasceram, eu não curti meus filhos. Eu tinha depressão pós-parto, pior ainda. Os hormônios, né? Então já eu acho que pode ter sido uma... Eu tive uma hereditariedade de pré-melancolia. De pré-melancolia. Eu acho que já existia isso em Uma mim. predisposição já. Uma predisposição. Então, meus filhos nasceram, eu não curti meus filhos. Eu fui criando ali na maior ignorância, entendeu? Sem saber como lidar com eles. E dei mais ou menos o que eu tinha. O que eu tinha para oferecer a eles? Eu tinha dor, eu tinha violência, eu tinha o desamor comigo mesmo. Então, quando você não se ama, Sim. você não tem nada Amor para dar, próprio, né? né? Você não tem amor próprio, você não tem nada. Então, eu convivi com eles ali, batendo, brigando o tempo inteiro, entendeu? Não curti eles de maneira alguma. Quando eu vi, eles já estavam adolescentes, lindos, lindos, lindos. E a misericórdia de Deus, eu acho que foi tão grande comigo, que me ajudou a chegar até ali com eles, né? E vocês depois falaram, fala abertamente sobre isso? Só aos 40 anos, quando eu Só, tinha. com os 40, depois falaram e os meninos demonstraram o quê? Que tipo de sentimento? Eles Eu compreenderam? a surpresa, né? Surpresa? Que eles não achavam. Eles me achavam, desculpa, um pouquinho brava, né? Minha mãe é muito brava, bate na gente. Tudo naquela época também a gente batia e eu apanhei muito e também era normal. Era normal, né? Entendeu? Estou até falando isso porque hoje em dia é proibido você bater nas crianças. Então, eles tiveram, assim, uma surpresa. Nossa, mãe, você teve depressão também? Eu acho que nem sabia. E eles também já tinham ansiedade deles também, já no crescimento deles ali, já tinha a problemática, né, individual de cada um. Depois dos 40 mesmo é que nós fomos comentar. Né? A minha mãe, Fátima, ela também passou por um processo de depressão, assim, a vida toda também, sabe? E engraçado que quando eu estava lendo a sua história, me organizando para a gente conversar aqui, eu também revivi a minha história. Eu falo que isso aqui é uma troca muito rica, né? E eu lembrava, assim, de certas ocasiões, que eu, inclusive, ficava com raiva. Eu ficava com raiva da minha mãe. Meu Deus, eu fiquei com tanta vergonha quando eu lembrei. Mas é normal. Porque assim, ai, de novo não quer, de novo tá triste, de novo tá na cama, de novo tá deitada. E assim, eu ainda era jovem também, eu também não compreendia aquilo, né? E eu ficava com raiva, eu nutria raiva. É E normal, depois, é no dia que normal. por isso que eu me falei que eu me emocionei com essa história, porque eu revivi essa parte da minha vida também, e eu fiquei envergonhada, falei assim, nossa, minha mãe hoje não tá mais aqui comigo, né? Gente, se eu pudesse pedir perdão pra minha mãe, porque eu fiquei com raiva dela. Ah, mas isso é normal, a gente sentia raiva. Né? E ainda hoje a gente percebe as pessoas se referindo à depressão. Já melhorou muito, a gente já evoluiu muito, né? Mas a gente ainda percebe as pessoas acharem que é falta de Deus, é falta do que fazer, é frescura, é mimimi, que o pessoal gosta de falar, né?
Às vezes tem aquelas questões que vêm, inclusive, em tons pejorativos, né? E eu acho tão bom quando a gente tem essas conversas francas e abertas, porque, inclusive, nós que não estamos na condição de ser a pessoa que está com depressão, a gente refletir se de alguma forma nós também não estamos adotando esse comportamento, né? Com essa falta de empatia, porque às vezes é uma brincadeira boba para nós, né? A gente acha que é uma brincadeira boba. Ah, nada, isso aí é falta de fazer. Normalmente, quando é mulher, nada, isso aí é falta de arrumar um namorado. Imagina, Não né? é? Então, assim, é uma brincadeirinha Há boba. 20, 30 anos Ó, atrás imagina isso isso, lá atrás, né? Porque né? até hoje isso, claro que dói, É. né? Claro que machuca. Então, assim, fica aqui a reflexão para a gente observar, né? E assim, olha, não compartilhe disso. Não compartilhe desse comportamento. Se vier esse tipo de Agora, brincadeira, Vero, né? é muito complicado e muito difícil você lidar com a pessoa depressiva, porque eu fui É desafiador, né? depressiva e é muito difícil, porque a pessoa não gosta de nada, ela desanima tudo, ela vê um copo para lavar, ela começa a chorar, entendeu? O desânimo é total, o corpo é dolorido, tem fibromialgia, né? Uhum. Então, só lamentando da vida o dia inteiro, você querendo arrumar um culpado, ou a minha mãe que foi culpado, meu pai Meu que pai foi foi culpado. culpado, meu marido que é culpado, meus filhos que é culpado. Você quer achar um culpado na sua vida. Aí quando a E gente você não vai achar, vai achar. Porque não tem a porque ver com o outro, é com não tem você. a ver com o outro, é você que tem que reagir e Uhum. querer reconhecer a sua parte negativa, né? Aceitar que você precisa de ajuda, procurar um Uhum. profissional, Sim, né, da sim, área de saúde, um sim, psicólogo, um sim. psiquiatra. É você, o problema não está no outro. E ele fica na expectativa que o Que o outro vai outro vai resolver. resolver o problema dele. Não vai. Aham. No emprego dele, o chefe está errado, todo mundo está errado, menos ele. Uhum. Você entendeu? O depressivo é muito difícil. Eu tentei na parte profissional, Sim. seguir minha parte profissional. Eu te digo que eu não terminei 2 faculdades que eu fiz. No Uhum. último semestre da faculdade, eu abandonava. Eu não conseguia terminar aquilo que eu me propus, que na verdade não tinha nenhum propósito. Você Uhum. vive alienada e você vive de uma maneira que você não consegue terminar o que você está fazendo. Sim. Por quê? Sempre tem um culpado naquilo ali. Uhum. Aí não vou terminar minha faculdade, eu não fazer isso, eu montei uma papelaria, aconteceu alguma coisa na família com os meus filhos, eu vou vender a Sim. papelaria. Quer dizer, você não tem uma firmeza nas suas coisas. Uhum. O depressivo é É assim. assim. Você se culpava, se É. vitimava. A vítima eu acho que a pior coisa que existe no depressivo é a vítima. Uhum. Os obstáculos que ela te trava é impressionante. Uhum. O vitimismo, ela não deixa você ir para frente. Você, além do vitimismo e a depressão, Sim. você sobe 2, 3 degraus e 4 para trás. Uhum. Vamos lá, quem é o culpado do que eu estou dessa maneira? E fica procurando. Você Uhum. fica num ciclo vicioso procurando quem é o culpado. É Então você não consegue ter sucesso em avançar, nada, né? avançar na vida em Uhum. nada, porque você vai para frente e pula para trás, É. volta para trás. Daí a gente sabe que é um processo muito desafiador mesmo, né, Fátima? Muito desafiador. Você me falava que teve um certo momento da sua vida que você começou a ter pensamentos suicidas. Sim, Quando eles, desde a adolescência. desde a adolescência, Sim, e o que que vinha de pensamento? Eu falo que o pensamento ele é uma governança ele é uma força de governança inconsciente, né? Às vezes a gente é isso. A gente fica sabe nem por escravo. que que eu tô pensando aquilo, meu Eu sou Deus. escravo dos meus O pensamento intruso, pensamentos. né? A gente tem muito pensamento intruso, né? Meu Deus, por que que eu tô pensando Imagina, isso? 6.000 pensamentos, eu acho que por dia passa na sua mente. Imagina um depressivo. Você passando a depressão inteirinha na sua mente, né? Você fica escravo da depressão e só pensamento negativo. Imagina, é uma coisa horrorosa. Então,
o pensamento suicida vem direto. Você fala, eu não quero viver mais, eu não presto para nada, eu não sou uma boa mãe, eu não consigo ir para frente em nada, as pessoas tudo vivendo normalmente e eu não consigo. Quem sou eu? Qual é o propósito da minha vida? Eu era doida para chegar à noite, para me dormir, esquecer um pouco de tudo aquilo que eu vivia o dia inteiro, aqueles pensamentos, né? Aí você dormia no outro dia, na hora que você acordava, a primeira coisa que vinha eram os pensamentos negativos. Então, pensamentos suicidas vinham, mas graças a Deus, o poder de Deus foi tão grande, a misericórdia dele, que eu não conseguia pôr adiante tudo isso. Eu pensava, mas pelos meus filhos eu falava, não posso fazer nada com a minha vida, não posso fazer, porque meus filhos vão sofrer muito e eu tenho que continuar a vida. Todo mundo dá conta porque eu não dava conta. Você já fazia um exercício de refletir ali, ainda Isso. que arrastando, ainda que com dificuldade, mas a gente já fazia ali um exercício de reflexão, né? Não vou fazer isso em nome dos filhos. Em nome dos filhos. Em Fátima, e aí você vai chegando numa parte que você vai se despertar para o autoconhecimento. E aí né? foi a glória. E eu faço questão de reiterar aqui em todas as entrevistas que a gente traz a questão do autoconhecimento, do amor próprio, da transformação interior. Porque toda mudança que a gente requer na nossa vida, ela tem que começar de dentro para fora. Sim, né, Fátima? não tem como, é de dentro para fora. Não seria diferente, né? Então, eu quero saber como é que essa mulher linda, corajosa, inspiradora vai se despertar para o autoconhecimento e como é que você usa ele como aliado na sua cura. Eu vou morrer com autoconhecimento. Eu também, é maravilhoso. Então, gente, aos 40 anos, meus filhos já estavam maiores, tudo, e eu falei assim, não aguento mais, a máscara vai cair. Qual foi o ápice, assim, da sua vida? O ápice da minha vida... Falou assim, nossa, agora não dá mais para ficar... Não dá mais. Ou eu vejo uma luz no fundo do túnel, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fui na minha ginecologista, nunca tinha conversado com ela da minha tristeza, da minha depressão. Naquela época, 25 anos atrás, a ginecologista ela podia passar um antidepressivo para você. E ela me passou um antidepressivo e depois de 15 dias ela falou, você vai ver como que você vai se sentir melhor, tudo. E aí, realmente, a dor passou, porque a dor, ela me sufocava o tempo inteiro, aquela dor no peito, aquela ansiedade, aquela dor depressiva, de culpa, né, de raiva, de tudo, e ela me sufocava. E quando essa dor passou? Com esse remédio, ela passou. Mas e aí? Você sentiu um vazio, cadê a dor? Vazio total. Quem porque sou eu? A gente se apega. Quem sou eu? Cadê minha dor? Eu acordava e falava, cadê minha dor? Minha dor não está comigo, foi 40 anos de dor. Cadê minha dor? Até eu acostumar com aquela que não tinha aquela dor no peito mais, foi meses e meses. Mas aí te dá uma pausa para você procurar ajuda. E naquela ajuda, como eu tinha medo de procurar psiquiatra, alguma coisa, eu comecei a buscar em livros, começou o computador naquela época, a gente buscava alguma coisa no computador, não tinha tanta informação igual hoje em dia, mas naquela época tinha alguma coisa, autoajuda, livros de autoajuda, e eu comecei a comprar livros de autoajuda, e eles falavam muito no autoconhecimento. E eu falava, meu Deus, eu tenho que aprofundar no autoconhecimento, para ver como é que é. E aí comecei no autoconhecimento e até hoje não parei mais. Lendo, exercitando, meditando, falando com Deus. Porque o que é o autoconhecimento? Para você que está aí com angústia, com depressão, achando que não tem caminho, tem um caminho. O autoconhecimento é o caminho. Ele te ajuda a controlar, a te posicionar, né? Quanto aos seus pensamentos, né? Ele te ajuda, além da compreensão, você controla, se dá conta de controlar, e ele te facilita nas suas decisões, nas suas escolhas,
Sim, Você sim. começa a entender tudo isso. Vai ficando claro, né? Fica mais claro. Clareando. Gente, e é uma maravilha. Você conhece a luz dentro de você. É. Por quê? Como você conhecia só. Vamos supor que tudo é dual, né? Tudo é dual. Nós Tudo vivemos é num mundo de dual. dualidade, Né? O né? mundo é É dual. dual, não tem jeito. Então tem o mal e tem o bem. Eu só conheci o mal, né, em mim. Eu comecei a conhecer o bem, Ah, foi com o autoconhecimento. autoconhecimento. Né? E o bem dentro de mim é intrínseco, né? Já nasce com a Sim, já gente a nasce vida com a gente. inteira, né? E nós vamos permanecer com ele a vida inteira. E Deus é isso ali, é amor, são as virtudes de Deus. Sim. Então, você começando a conhecer o bem, eu falei que eu conheci e aceitei melhor Deus, foi quando eu conheci o bem, né? O autoconhecimento. Porque, na verdade, o Deus que eu conhecia ali na Sim. minha trajetória antiga era um Deus que não me curava, era um Deus que estava perto de mim, me ajudando, mas eu não tinha acesso a Ele, porque eu não conhecia a luz, eu não conhecia o bem. Então, quando eu comecei a conhecer essa luz e conhecer o bem, eu conheci a Deus. É, Deus Não é foi tudo maravilhoso, né? maravilhoso, né? Deus E está até aqui, né? hoje, Tá aqui do nosso lado. Deus está dentro de nós, é como se fosse a essência divina dentro de Sim, nós, com o certeza. Espírito Santo. Toda pessoa fala de uma maneira, né? Sim, Espírito cada Santo, um centelha é. divina, Isso, essência divina. mas é tudo a mesma Então, é coisa, tudo é a mesma Deus. coisa. Eu descobri que Ele estava dentro de mim. Olha, que Então, bom. foi um Divisor, um podem dizer divisor, que foi um divisor de um águas na sua divisor de vida? águas, Total. completamente, total. É, que Foi coisa do mal linda. para o bem. Aí eu Aham. comecei a, a me conhecer melhor ainda, e conhecer essa parte de luz. Eu era uma filha de Deus, eu tinha Sim, virtudes, sim, todos nós né? E somos. Deus está ali clamando para me escutar as virtudes, o Sim, amor, né? isso. A dedicação que ele tem com os filhos dele. E se nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos o DNA de Deus dentro de nós. Então, Fátima, por isso que meu propósito está sendo aqui o de disseminar mesmo esse tema, essa temática, o autoconhecimento, porque a gente precisa despertar. A gente vive numa dinâmica, o dinamismo do dia a dia, ele é forte, ele nos domina, ele nos controla. E aí é você tirar um tempo para falar assim, vou falar com Deus que está bem aqui dentro de mim agora. Eu vou reavaliar, eu vou refletir uma atitude que eu tive que agora parece que não foi legal. Assim, é cada vez mais escasso esse tempo que as pessoas têm se dedicado a elas, sabe? De falar, vou parar, vou sentar e vou refletir. Mas também a boa notícia é que tem muita gente também que fala, olha, assisti a entrevista, que legal, ficou muito Que bom, bom, e é isso tomara mesmo. que alguém desperte. Eu também faço, eu também estou fazendo isso, eu também estou conseguindo. Fala, olha, começa de pouquinho, não tem um jeito certo. Fala, olha, autoconhecimento não tem um jeito certo. Não é uma receita de bolo. O que Não, funciona não para é. mim pode não funcionar para você, Isso, né? É do seu jeito, no seu tempo. Porque é muito essa intimidade com a gente mesmo. Não é, isso, Fátima? isso. Que bom. E aí, assim, quando a gente se desperta para essa questão do autoconhecimento, outra coisa que eu falo, que é a mudança à nossa volta, ela é inevitável. As pessoas Muito. podem até não entender que estão fazendo parte de algo muito maior, mas que estão ocorrendo mudanças ali estão. Você percebeu isso? Muito. Meus filhos falavam, minha mãe está viajando, não é possível. Mãe, o Ih, que viajou é na isso? maionese. Está viajando, não tem lógica. Como que você está mudada? Como que é, é, até assim um modo de lidar com eles, de conversar com eles, de tudo, mudou tudo. Minha vida mudou completamente. Hoje em dia eu converso com eles assim, na maior facilidade. Não para resolver os problemas dele, porque cada um tem que Sim. resolver os seus problemas, né? Mas às vezes para dar um conselho e Sim, tudo. para E apoiar. viver no agora, gente, porque geralmente eu vivia no passado e no Ou futuro. preocupada com o Eu futuro. não vivia no agora. É você aproveitar o agora. Olha que beleza agora eu estar aqui. Esse momento é único. Eu estar aqui com a Verô, nesse momento agora, nunca mais vai voltar esse Não, para esse momento. momento, né? Então, olha que lindo.
eu aqui estou aproveitando tudo que você está falando e buscando, e vou continuar buscando, e você também me escutando. Sim. Esse momento é importantíssimo. Importantíssimo. Então, eu estou totalmente agora aqui com você, no Focada agora. aqui no agora. Então, isso aí também é muito importante. Sim, e é exatamente sobre isso que eu estava falando, né? Do dinamismo do dia a dia, a dificuldade de focar no agora, né? E aí a gente perde tanta coisa boa. E outra coisa muito importante que eu vou falar para vocês é a dor. Quando você tem uma dor ou a crise na sua vida, ela está chamando você. Venha, tem alguma coisa para você mudar. Eu falo que a Desculpa. dor ela é um chamado, né, para nós É uma dor, despertar. é o despertar. Ela te sacode às vezes tanto para você se acordar, foi o meu caso. Ela me sacudia para me acordar. Acorda. Você tem a vida pela frente, desperte. Olha a vida que você está perdendo, olha tudo que você deixou para trás. Desperte, acorde. Tinha vezes que ela me sacudia tanto que eu quase morria de tanta dor. Oh, meu Deus. Né? A dor era muito forte, mas ela está aí, gente, é para te transformar. Sim. E ela para te transformar, e ela te oferece o autoconhecimento. A gente, para transformar, a gente tem que se conhecer. Não tem como a pessoa transformar e mudar seu jeito de vida se você não te aceitar da maneira que você é e aceitar que você precisa de ajuda. Não tem outra maneira. Então você é isso. E tem tanta gente boa, tanta rede de apoio aí para nos ajudar. Mas aí, inclusive, a da Veru. Inclusive aqui com as nossas entrevistas inspiradoras, porque a história da Fátima não é só uma história inspiradora, é uma história de esperança. Isso, de que esperança. Sim, poxa vida, 40 anos, gente, 40 anos é uma vida, né, Fátima? É uma vida. Eu não consigo nem dimensionar, assim, tudo que você passou é muita coisa, é uma vida, meu Deus. É uma vida. E aí ela tá aqui com a sua história para falar, olha, eu superei, eu venci, e é real. São histórias reais, de pessoas reais, como eu e você. E você está trazendo essa questão da dor. Eu não sou diferente de muita gente ainda. Eu também tenho minhas dores, também tenho ansiedade que vem aqui. Tem muita coisa aqui que eu ultimamente ando tratando e conversando, né? E uma das primeiras coisas, quando eu me desperto para o autoconhecimento, lá atrás, foi aprender a conversar com a minha dor. Então, eu até falava numa outra entrevista aqui que eu tava com uma dor que 6 horas da tarde, ela batia ponto. 6 horas da tarde, o peito apertava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Até que eu aprendi a conversar com ela, né? Muito importante. Olha, você tem uma função aqui comigo. Qual que é? Eu não compreendo, né? Assim, o que eu preciso compreender? O que eu fiz? Como a nossa visão ela é muito limitada acerca das nossas emoções internas, né? E eu pedi perdão, olha, eu vou pedir perdão porque quer que seja que eu tenha feito, eu tô te libertando, tô abrindo passagem para você, porque você já cumpriu o seu propósito, você tinha um propósito, que era me despertar para alguma coisa. E eu já me despertei, não sei exatamente para o quê, mas eu tenho certeza que eu me despertei. Então, essa dor não precisa doer mais aqui. E foi um exercício mesmo, sabe, Fátima, de ir conversando com a dor. Isso é até que um dia eu fiz igual a você. bom. Gente, cadê a minha dor? Entrei no carro, liguei o carro, já esperando, né? É engraçado, a gente vai condicionando, né? Eu já esperando. Vai faltar o ar, eu não vou dar conta de respirar. Mas cadê a dor? E a dor tinha passado. E depois que eu aprendi esse exercício de conversar com a dor, eu tenho conversado com tudo, com a raiva, porque a gente tem raiva. Muito legal. Meu Deus, um dia eu tava numa terapia, nossa, não, eu sou uma pessoa muito positiva, a gente conversando, olha, o que tá acontecendo? Não, tá tudo bem, eu sou uma pessoa muito positiva, muito alto astral, muito pra cima, tá? Mas tem muita raiva no seu campo. Não tem. Tem não, a gente não aceita, né? A gente não aceita. Eu falava, raiva, mas como? Eu, uma fofa? Não, eu não tenho raiva, eu não sou essa pessoa enraivecida. E você tem que tratar essa raiva. Aí eu fiz o mesmo exercício da dor. Vamos começar a conversar com essa raiva. Vamos bater um papo curto e reto. O que é que você está querendo? Que eu não quero ser essa pessoa enraivecida, não. Né? Mas é assim, são os processos que a gente vai vivenciando. E eu gosto muito do autoconhecimento, justamente por isso, porque não é nada forçado. Nada. É só te ensinando a te conhecer. É conversar com as nossas dores, com os nossos sentimentos, a gente saber refletir sobre o nosso comportamento, a nossa postura.
E aí elas são sementinhas mesmo que nós vamos plantando, sabe, Isso, Fátima? isso. Né? Eu gosto muito. Eu sempre falo, os problemas vão continuar acontecendo, todo mundo tem raiva, inveja, ódio, mágoa, vitimismo, só que não assumem. Agora, quando não está te atrapalhando, a raiva, na hora da raiva, ela te impulsiona, Sim, sim. entendeu? Eu gosto muito de lembrar daquele filminho Ela lá te do joga para frente. Divertidamente, que ele trata das emoções. E ele fala Isso, isso, né? Que as emoções elas têm as polaridades, né? Então, a emoção, por exemplo, a raiva, ela tá muito ali por trás da indignação. Algo que era meu e alguém pegou, eu fiquei com isso. raiva. Uma injustiça que eu presenciei, eu fiquei com raiva. Até mesmo a não Então, aceitação das das pessoas. pessoas, não Uma é? fala uma coisa, Isso, discorda de ai, você, que você já fica com raiva, a gente raiva. já, né, já fica com raiva. Mas aí é pegar usar essa força e trazer para outra polaridade, né? Que Isso. é de querer ser melhor. Esses dias a gente estava entrevistando aqui uma psicóloga, Ju Meneghelli, e eu ainda brinquei com ela. Falei assim, ai, vai na força do ódio. Ela, não, a gente não gosta que fala isso não é vai na força do ódio não. Pega a raiva, leva ela para outra polaridade, que é falar assim, tá, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? O que eu Isso. posso melhorar em mim? E sempre em mim, o que eu posso melhorar em mim? Porque a gente tem muito essa questão da comparabilidade, Demais. E é né? muito Aí eu falo, gente, não queira se difícil para a comparar, queira ser gente, não. único. Porque quando você Isso. se compara, você quer ser melhor, e É, naturalmente um outro vai ser melhor, ou diferente de mim, né? isso. Naquilo que ele faz. Mas quando eu sou única, eu sou único, ninguém faz aquilo, só eu. Então É, queira ser único, queira ser melhor em você. Para afastar essa questão da justamente. polaridade, né? E a tristeza, eu lembro muito lá no filminho, né? A alegria tentando trazer a tristeza para o lado dela, só assim, Não, assiste, é muito bonitinho. Fala muito, retrata muito a questão do autocontrole das emoções. Então, não é que eu não tenha que sentir raiva, não é que eu não vá ficar não, isso é triste. É normal. normal da nossa vida. A questão é como eu escolho reagir a eles, Isso. né? Então, se eu estou triste, como é que eu vou reagir agora? Bom, vamos pensar o que a gente pode fazer para tirar essa E, na tristeza. verdade, eu E a penso assim, tristeza, eu falo assim, ó, a tristeza ela é uma sinalização, como a senhora falou, isso, das dores, dos tem valores. alguma coisa errada, vamos ver o que E a está tristeza, errado. ela nos leva para esse despertar. Porque quando tá todo mundo alegre, todo mundo feliz, tá tudo Ah, lindo, e é muito maravilhoso, bom. alguém para refletir? Não, É na não. É tristeza, na quando dor, é sente na triste, quando tem tristeza. uma dor, que a gente vai adotar uma postura ali mais de introspecção e começa, ai meu Deus, É. que está todo mundo lindo, feliz. Então, assim, tudo tem um propósito ali, as emoções Isso. têm, é mesmo a questão da gente trabalhar o autocontrole e saber levar essa emoção para a polaridade que vai me É fazer lidar mesmo. melhorar, lidar com É, ninguém isso. nunca nos ensinou a nos dar. Não E tem, os né, sentimentos, Fátima? né? Lidar com Como é sentimentos. que você lidava com sentimento? Ninguém ensina, na escola não Não ensina. ensina. Peguei meu Ninguém filho na ensina. escola essa semana, né? Vi que Então ele é estava muito tristinho. difícil. Falei, meu filho, tá tudo bem? Você está emocionalmente bem? A gente fala, eu gosto É, de falar com os meninos assim, escuta, vocês estão emocionalmente bem? Aí ele falou assim, eu não estou muito bem, mãe. O que foi, meu filho? Vamos conversar. Não quero conversar. Então a gente isso. tem essa dificuldade, É. né? Só que aí cabe, por isso que eu falei que é muito a questão das sutilezas, e nas sutilezas, e Isso, falando, e prestando trazendo, prestando atenção. atenção. Aqui eu posso inserir uma fala que vai, Isso. né, vai levar um pouquinho essa autoestima, É, as ficar para mães têm que baixo. prestar Então, atenção aos assim, seus filhos. e é um fator muito preocupante, inclusive com os adolescentes, porque hoje são os adolescentes dos quartos. Eu falo que são os filhos do quarto, né? Todo mundo no quarto, todo mundo no seu mundo digital. Então, falar essa postura introspectiva neles é muito comum nos jovens hoje, né? Então, assim, temos que estar muito atentos, É. não é? Tem que estar. E complementando o que você falou, eu falo que a parte negativa está de um lado e o bem do outro. Uhum, Você tem que andar juntos, uhum, né? Se ela não está demais aqui para você, ela te impulsiona. As funções da parte negativa é te jogar para frente também, te impulsionar. Mas uhum, o problema é que você vai alimentando, 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 o que que acontece? A luz vai apagando do bem. uhum. E essa aqui vai fortalecendo, fortalecendo, quando você vê você está totalmente na parte É, negativa, é né? complicado. E os problemas
vão vir, gente. Com autoconhecimento, né, você não vai resolver todos os problemas da vida, Sim. não. Os problemas vão continuar acontecendo do mesmo jeito, só que você vai ter a leveza, a clareza de ver aquilo ali, de enxergar aquilo e resolver de uma maneira Uhum. melhor, E até não entendeu? resolver. Eu brincava, esses dias eu também falei com a moça que eu estava entrevistando aqui, ó, agora eu sou assim, tô nessa fase assim, ai, o mundo tá acabando, o que que a gente vai fazer? Gente, eu tenho que processar. Isso. Não, mas o mundo vai desabar, sim, mas eu preciso processar. Não vou tomar nenhuma Justamente, decisão agora. Porque, certinho. inclusive, não tomar nenhuma decisão e não fazer nada também é parte da Faz solução, parte. não é? Sabe por quê? Nós não vamos dar conta de resolver problemas dos outros. Uhum. O problema dos outros, os outros que vão Vamos resolver. resolver. Entendeu? Você pode estar ali olhando, dar até um conselho, alguma coisa, mas é a pessoa que tem que resolver. O que está bom para ela, o que não está, se ela está feliz, se ela não está, Uhum. né? Eu dou conta de resolver os meus problemas, né? Ninguém dá conta de resolver o problema dos Por isso que outros. eu tinha Então, falado da questão da autorresponsabilização. Existe uma rede de apoio, a gente pode sim buscar essa rede de apoio, a ajuda profissional, tudo, mas tem um movimento que ele é seu, né? só seu. Só seu. Você vai ter pessoas que vão te ajudar nesse movimento, mas principalmente esse primeiro passo aí, ele é um movimento que ele é É, seu, né, Fátima? Precisa ser feito, não adianta. não é? É você que tem que resolver. Então, É uma Fátima, questão de resolver e solucionar, e né? solucionar. E deixa eu perguntar uma coisa. Você se despertou para o autoconhecimento, vem tomando as decisões com mais leveza, com certeza reavaliou muito das coisas que você passou na sua vida. E você conseguiu perdoar seu pai Totalmente. totalmente? Totalmente. Não foi O difícil? enterro Como dele foi? foi assim lindo, Como pedir foi? perdão para ele também por mim, porque cada um dá o que tem. Naquela época aconteceu, ele não foi o primeiro. Uhum, Então nós temos que perdoar, sim. Eu perdoei todo mundo que tinha me magoado e também pedi perdão a quem eu magoei. uhum, E peço agora, quem que estiver me ouvindo, se eu magoei, me perdoa, porque eu não quero levar esse sentimento comigo. uhum. Então, o perdão foi maravilhoso. Ele É, também te tira a dor, ele te levanta. uhum. É um É, o bem. perdão cura mesmo, né? Tudo na vida é um reconhecimento. Todo lado que você perdoa, né? Que você aceita, né, a vida como ela é, Uhum. parece que as portas vão abrindo para Sim. você. Eu falo, depois do autoconhecimento, foi abrindo coisas para mim. Eu não dava conta de falar não, eu não dava conta de enfrentar uma Uhum, situação. Hoje em dia eu uhum. enfrento qualquer situação. O não é sem E o culpa, não, sem tranquilo. culpa. Uhum. Não vou, não posso. É, Tranquilamente, gente. É muito fácil, é só você querer, não né? é? Gente, que eu tô emocionada você tá falando aqui. Não, é E só. eu tô aqui emocionada com a questão do perdão, porque o perdão É, é difícil, né? nossa, Tem gente que perdoei passa, tudo. olha aí assim, não leva isso para outra vida, não. E peço para meus filhos também Né? me perdoarem, né? Já pedi várias vezes Mas eles já perdão para perdoaram, a gente eles. perdoa, né? Eles falaram, mãe, né? Tá tudo Tá certo, tudo tá tudo certo, bem. é, Um beijo no então. coração deles, né? Que lindo. Fátima, a gente está chegando no final da nossa Sim, entrevista e eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final lá para o nosso público, para quem está nos assistindo, que na verdade o autoconhecimento é como você falou, né? Ele não é que a gente é uma busca por todas as respostas, vai solucionar tudo. Na verdade, ele vem como uma fortaleza, uma sustentação para que as decisões justamente. sejam feitas com leveza, Uma não é? leveza. Então, deixa uma mensagem. A mensagem que eu vou deixar para vocês, gente, é que existe um caminho, né, para a felicidade interior sua, que vai te trazer clareza, né, que vai te trazer leveza e que também vai fazer com que você aceite a sua vida e viva a sua vida plenamente, como eu nunca vivi. E outra coisa, o mais sábio que eu acho é você saber qual o seu propósito de vida. Uhum. O propósito de vida do ser humano, qual é o propósito de vida do ser humano? É você crescer como ser humano, né?
ter mais sabedoria. E todo mundo tem essa possibilidade, né? Todo mundo tem essa possibilidade e Deus está assim, ó, torcendo para você, né? Para você ter a sabedoria de lidar com as coisas e tudo, o prazer. Porque não existe diferença entre eu, a Veronice, e vocês que estão assistindo. Espiritualmente, nós somos irmãos, nós somos iguais, não existe diferença. Então, se eu coloquei isso na minha cabeça, se eu aceitei a minha situação e consegui, você também consegue. Eu tenho certeza. Um beijo no coração de vocês. Ai, que lindo, eu estou emocionada. A gente está chegando ao fim dessa entrevista inspiradora, legitimando esse processo de conscientização de que é muito importante falar abertamente a respeito dessas questões que envolvem a depressão, a ansiedade, a melancolia, né? E a história da Fátima, ela nos mostra que sim, que mesmo na escuridão, né? Você vê uma trajetória de mais de 40 anos enfrentando aí essa escuridão, as pessoas que passam por esse processo sabem o quão desafiador é, mas a Fátima superou. Então, ela, mais que uma história inspiradora, ela é uma história de esperança. Se você está nessa condição ou conhece alguém que passa por esse processo, né? Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa entrevista e vamos espalhar esperança para todo mundo. A Fátima tem um fato muito importante que eu preciso compartilhar com vocês, né? Normalmente, eu vou atrás das mulheres para buscar as entrevistas, sempre pautada no autoconhecimento, na cura interior, nas conversas com a alma. E aí tem mulher que eu sempre deixo muita vontade, olha, pode receber, aceitar, fica à vontade para aceitar ou não o convite, né? E algumas mulheres até falam, olha, não é meu perfil, eu não gosto muito de gravar, eu tenho vergonha de falar em público, eu não vou aceitar. Mas a Fátima, ela me procurou, foi o contrário, né? E ela falou, olha, eu quero contar a minha história, eu quero compartilhar a minha história, Sim. né? Eu quero espalhar, eu quero inspirar, eu quero espalhar a esperança por aí. Porque como eu disse, Fátima, né, assim, eu sei que a gente revive coisas, você foi falando e eu porque me segurei aqui para não me emocionar aqui, não borrar a maquiagem, mas assim, a gente revive, remexe muita coisa aqui dentro de nós, e por mais que você já tenha superado, né, hoje você fala com tranquilidade, com essa carinha boa, feliz, mas a gente revive algo que machucou muito, algo que marcou muito a nossa vida, e por isso eu disse que é assim, um ato de nobreza tão grande, e eu verdadeiramente, eu fico honrada de você compartilhar a sua história conosco. Eu falei que você é uma mulher corajosa, uma mulher linda, gente, uma mulher linda, corajosa. Corajosa porque eu estou aqui expondo as minhas vulnerabilidades num mundo onde eu tenho que parecer forte, perfeito, o mundo da perfeição. E não é isso, a gente é imperfeito também, não é? Isso. A gente é imperfeito. Então, eu fico honrada, eu fico feliz, eu espero que as palavras da Fátima, elas caiam no seu coração, elas plantem uma sementinha que possa gerar frutos, bons frutos. E é isso. Por aqui eu sigo no meu propósito. A Fátima falou muito sobre a busca por propósito e significado. Eu, por aqui, sigo nessa busca por trazer conteúdos relevantes, temas relevantes que eu tenho certeza que vão ajudar você de alguma forma. E se eu despertar uma pessoa, se cair no coração de uma pessoa e gerar um fruto, uma sementinha, eu já estou cumprindo com o meu propósito, isso. Fátima. E você estar aqui comigo é o que eu disse mais cedo. Nós estamos unindo propósito. Tá bom? Isso. Então é isso, eu agradeço por vocês que nos acompanharam até aqui. Um beijo na alma beijo. E até a próxima.